Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo nessa série sobre a história da igreja. O vídeo passado eu falei sobre o período dos monges e monastérios na Idade Média, né? Apareceram outras ordens monásticas, né, e monastérios. Isso também contribui para o entendimento da pré-reforma. E você vai conhecer nesse vídeo aqui sobre essa discussão do direito de herança entre os sacerdotes e o voto do celibato. Então você vai conhecer essa discussão, a questão do porquê que o celibato se tornou obrigatório no lado do catolicismo romano, e vai conhecer também se no lado ortodoxo oriental, que é como se fosse, vamos colocar assim, a igreja irmã do catolicismo romano, não que sejam idênticos, mas porque são duas tradições que se formaram dentro de uma perna do Império Romano do Ocidente e a perna do Império Romano do Oriente, né? Então é importante mostrar esses dois lados da história. Então você vai conhecer se no lado ortodoxo oriental tem casamento ou não, se tem celibato ou não. Então deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então bora começar aqui, né, pessoal, entender sobre essa questão do direito de herança, que você talvez deve estar perguntando, mas o direito de herança? Você vai entender melhor aqui. E o voto do celibato. Estão ligados essas duas coisas. A questão do direito de herança na Igreja Católica Apostólica Romana está relacionada à prática do celibato clerical. O pessoal que se consagra, que é consagrado ao serviço sacerdotal. Padre e os demais. O celibato clerical é uma regra dentro da Igreja Católica que proíbe os padres de se casarem e de terem herdeiros diretos. Porque a pessoa que casa passa a herança à frente, né? Então, se ela não casa, não tem para quem passar a herança, porque não tem descendente. Essa prática foi instituída no início da igreja e tem uma longa história. Que isso aqui, a questão do celibato, pessoal, é bem mais antiga, né? A gente tem que ser honesto. Não nasceu no catolicismo romano, é lá do período mesmo da igreja primitiva, mas não no sentido de obrigação. Era uma questão de foro íntimo. É a pessoa com seu desejo, com a sua confissão de fé. Paulo até fala isso em 1 Coríntios capítulo 7. Cristo também vai falar sobre a questão do eunuco, né, que é o mesmo celibatário. A pessoa que decide ser assim, não por imposição. A ideia por trás do celibato é que os padres devem se dedicar completamente ao serviço religioso e pastoral, sem as distrações que podem surgir de obrigações familiares. Além disso, a igreja acredita que o celibato pode levar os padres a uma vida de maior santidade e compromisso com Deus. De fato, a pessoa que vai ter tempo de sobra, sendo solteiro, ela vai se dedicar melhor a Deus. E vai ter uma atividade, vamos colocar assim, sacerdotal, talvez até mais atuante, devido a ter mais tempo para isso. O que não quer dizer que vai ser isso é uma verdade absoluta, porque, na verdade, o pastoreio é acompanhado, sim, da pessoa que é casada, e ela, junto com essa pessoa casada, ela pode exercer o pastoreio. Então, o fato de estar solteiro não é uma condicional para dizer que faz toda a diferença, ou é o ideal, ou é, na verdade, a regra, né? Isso aqui é uma imposição. Quando você coloca isso como regra, se torna uma imposição. E na Bíblia, em nenhum momento, é imposto isso. Isso é uma tradição deles. No entanto, ao longo da história, houve debates e discussões sobre essa prática. Alguns argumentaram que os padres deveriam ter o direito de se casar e herdar bens, enquanto outros defenderam a manutenção do celibato. Então, você está vendo? Tinha discussões na época. Porque o padre poderia se casar, né? Ele era um sacerdote, ele é um pastor, né? Ele pastoreia, então ele pode sim se casar se ele quiser. Se não quisesse, ele não precisaria casar, mas é uma questão de decisão pessoal e não de imposição, né? Que também toca na questão de herdar bens e passar para frente, né? Um dos momentos mais notáveis de discussão sobre o celibato clerical ocorreu durante a Reforma Protestante, no século XVI, como eu falei. Esse aqui foi um dos pontos notáveis dentro de vários outros pontos que a Reforma Protestante debateu e trouxe uma nova perspectiva bíblica, né? Martinho Lutero e outros reformadores argumentaram a favor do casamento dos clérigos e criticaram o celibato, porque é forçado, né? Isso levou à criação de igrejas protestantes que permitiam que os líderes religiosos se casassem, porque eles entendiam que não tinha uma obrigação. É uma questão de foro íntimo. No contexto do direito de herança, a prática do celibato muitas vezes levanta a questão de como os bens materiais, propriedades e heranças dos sacerdotes são tratados. Devido ao voto de celibato, os sacerdotes católicos romanos não têm esposas ou filhos legítimos que possam herdar seus bens. Em vez disso, muitas vezes esses bens são destinados à igreja ou a instituições religiosas. Só o perigo, né, pessoal? Então a instituição toma aqueles bens da pessoa, né?
E aí eu não estou nem falando da questão dos bens da própria instituição, estou falando dos bens da pessoa, né? Mas é assim que funciona lá, né? A gente respeita, mas não concorda. É importante observar que as regras relativas ao direito de herança podem variar em diferentes jurisdições e dioceses da Igreja Católica. Então tem algumas diferenças, algumas que trabalham de forma diferente, mas no geral é isso aqui. Além disso, ao longo da história, houve discussões e mudanças nas práticas relativas ao celibato clerical e ao direito de herança. Essa questão do direito de herança é um exemplo de como a prática do celibato clerical pode ter implicações não apenas na vida espiritual e ministerial dos sacerdotes, mas também em questões materiais e financeiras dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque não faz a separação, né, pessoal, da pessoa que se dedica às coisas do Senhor e é remunerado por isso, e é bíblico, né, remunerar, mas entendendo que ele tem a vida pessoal dele, que ele tem as aquisições pessoais dele e ele passa para os herdeiros dele. Mas quando você é imposto que não pode casar, por imposição, você não tem para quem passar, então automaticamente o que é seu passa a ser da instituição. É como se você tivesse casado com a instituição, né? Na Igreja Católica Romana, o celibato clerical permanece em vigor para os padres, embora existam algumas abordagens. Por exemplo, padres convertidos de outras denominações cristãs que já eram casados podem ser ordenados como padres católicos, e há padres casados em algumas igrejas católicas orientais. Isso aqui não é a regra, pessoal, isso aqui é exceções em alguns locais por aí no mundo, que podem ser que aceitem isso, mas isso aqui não está totalmente atualizado, pode ser que tenha mudado, né? Que eles fazem sempre as suas novas resoluções sobre esses assuntos polêmicos. No entanto, em grande parte, a proibição do casamento e do direito de herança para os padres católicos continua sendo uma parte importante na tradição da Igreja Católica. Como eu falei, isso aqui, a regra, na verdade, é não se casarem e não terem direito de herança para passarem para frente, porque não estão casados mesmo, né? Sim, na Igreja Ortodoxa Oriental, os padres, diáconos e bispos podem se casar. Então, isso aqui respondendo para vocês, na questão dos padres e sacerdotes ortodoxos orientais, lá, essas pessoas, padres, diáconos, bispos, podem se casar, mas vocês vão ver mais ou menos como funciona isso aqui, não é exatamente como você deve estar pensando. Mas existem algumas restrições e práticas específicas em relação ao casamento do clero ortodoxo. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados. Então, relembrando, pessoal, eu já falei sobre o lado católico romano e agora estou falando do lado ortodoxo oriental. É outra vertente dentro da história da igreja, que é o pessoal do lado, já está dizendo, né, do lado do Oriente. Rússia, Grécia e outras regiões do Oriente Médio e Ásia. Casamento antes da ordenação. Em muitos casos, os homens que desejam se tornar padres ortodoxos orientais se casam antes da ordenação. Após a ordenação, eles não podem se casar, ou seja, eles querem ser casados, então eles já casam antes, que é para depois que ser ordenados, para que eles não possam ser proibidos. Então tem essa questão. Se for ordenado, solteiro, fica solteiro. Se era casado, aí pode ser ordenado, né? Claro que tem outros critérios, não é só questão de querer ser ordenado, né? Eles têm que passar por outros critérios. Isso significa que, se um homem já é casado, quando é chamado para o sacerdócio, ele pode ser ordenado como padre. Então ele não é que ele é padre e casou, é porque ele já era casado. No entanto, se ele se casar depois da ordenação, não é permitido continuar a exercer suas funções sacerdotais. Então ele continua solteiro, se ele foi ordenado solteiro. Bispos celibatários. Bispos na Igreja Ortodoxa Oriental são geralmente selecionados entre o clero celibatário. Se um homem casado for selecionado para se tornar bispo, ele deverá permanecer celibatário após sua consagração como bispo. Então ele já era celibatário e daquele grupo de celibatário, ele foi escolhido para ser bispo. Então ele vai continuar na condição de celibatário. Diáconos casados. Os diáconos ortodoxos orientais podem ser casados antes da sua ordenação e continuar a viver com suas esposas. No entanto, se um diácono ficar viúvo, ele não poderá se casar novamente. Então, a mesma regra para o diácono. Se ele era casado antes, aí foi ordenado, continua casado. Não vai separar porque ordenou. Mas se ele era solteiro e ordenou, continua solteiro. Monges e monjas. Os monges e monjas na Igreja Ortodoxa Oriental, lembra que eu tenho falado sobre monges e monastérios, né? Então, para você ver que está tudo ligado. Na Igreja Ortodoxa Oriental, fazem votos de celibato e, portanto, não se casam. Ou seja, são pessoas solitárias, né, em todos os sentidos. É importante observar que as práticas em relação ao casamento no clero ortodoxo oriental podem variar de uma jurisdição para outra e ao longo do tempo.
Além disso, a Igreja Ortodoxa Oriental mantém a tradição do celibato sacerdotal em algumas áreas, especialmente nas diásporas ortodoxas, fora dos países tradicionalmente ortodoxos. Portanto, as práticas exatas podem variar. Como eu falei, pode ter mudanças, eles podem fazer novas resoluções, tem os sínodos que eles fazem, que é o concílio, né, deles, tem os concílios, né, então eles podem mudar, mas no geral é o que você ouviu aqui nessa parte do vídeo. Então é isso, pessoal. Parece até que eu dei uma pausa, né, sobre o assunto que antecede a reforma protestante, a pré-reforma, mas na verdade não. Eu coloquei esses assuntos sobre monges de monastérios e a questão do celibato, obrigação do celibato para os sacerdotes, tanto do lado ortodoxo como do lado católico romano, e a questão do direito de herança, para vocês entenderem coisas que também deram força para discussões dentro da reforma protestante. Mudanças, né? Então vocês estão vendo como é que era antes, a visão de antes, o que é que tinha naquele tempo, e vocês vão perceber as mudanças depois que a reforma protestante veio à tona. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, para o canal crescer, deixa o teu comentário também para eu saber o que você achou desse vídeo, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.